Empreendedor a todo vapor, número 94. Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o Empreendedor a todo vapor. Olá, ouvinte do Empreendedor a todo vapor. Eu quero agradecer pela audiência e lembrar que você pode classificar o programa no iTunes. É só dar 5 estrelas e o seu nome constará no próximo eVapor. É fácil, apenas procure por o Empreendedor a todo vapor no iTunes e classifique. Eu conto com a sua classificação. Aproveitando, tem mais uma dica. Eu criei um grupo no Facebook para você entrar e trocar uma ideia com mais empreendedores que estão querendo empreender ou já estão empreendendo. É só você procurar por Empreendedor a todo vapor no Facebook ou apenas eVapor e solicitar a sua participação. Fala pessoal, eu já estou a todo vapor com o nosso convidado de hoje, o Eric Silveira. Eric, você está preparado para decolar? Isso, estou preparado, Thiago. Vamos decolar. Beleza. O Eric é personal chef com foco na gastronomia funcional. Eric, aproveita e fala mais um pouco de você. Isso. Fazer um resumão meu, eu sou formado em TI, em análise de sistemas, passei um tempinho nessa área e no final da minha carreira, assim, no meio da minha carreira, basicamente, eu olhei para um lado, olhei para o outro, acho que eu vou ser feliz em outra área e mudei para gastronomia. Logo agora eu estou no limbo de sair de TI, que oficialmente eu já saí, mas construir uma nova carreira do zero, sendo que não tinha nada a ver com a sua carreira anterior. Era já alguma coisa que você sempre quis fazer? Acho que inconscientemente era o que eu queria fazer, mas sabe quando você não tem aquele insight de, nossa, não, sempre fiz isso e é isso que vai dar dinheiro, ou é isso que vai me satisfazer profissionalmente. Aí com o passar do tempo, eu fui criando essa coisa da gastronomia e vendo que eu tinha uma facilidade enorme de aprender a fazer pratos diferentes e cozinhar alimentos diferentes, e o pessoal e os amigos gostaram e começaram a elogiar, aí começava a me incentivar a descobrir mais coisas. O legal também é que muitos ouvintes estão nesse mesmo processo que você, então já é algo que era inconsciente que estava em você. Então muitos ouvintes estão com essa mesma mentalidade, estão no emprego hoje, mas estão pensando em empreender uma coisa que sempre teve ali, mas eles nunca pararam para pensar que poderia dar certo. Pois é, Thiago, é nisso que é uma coisa interessante, porque eu ainda estou nesse processo de transformação. Eu saí de uma área e fechei muito rápido a área inicial, que era computação, em telecomunicações, e entrei para a área de gastronomia. Assim, do nada eu caí na gastronomia, dentro de uma cozinha, e tinha que entender o que é aquilo. Então, depois de anos trabalhando no escritório, eu fui vivenciar uma cozinha, que não tem nada a ver, se a gente for analisar friamente, e muitos me chamaram de louco, ainda me chamam, mas eu tô ali, tô caminhando para realizar o meu sonho, que agora é ser um bom cozinheiro e decolar com essa nova profissão, que está em voga nesse momento, né, aqui no Brasil. E na sua visão, Eric, qual o seu ponto a melhorar? Isso, meu ponto é melhorar, no melhorar, assim, na minha profissão atual, não diria assim, não na profissão atual, mas assim, o realizar é muito importante, seja lá qual for a profissão escolhida da pessoa, mas eu fiquei muito focado, há muito tempo, focado no planejar. Não, vamos planejar, e a gente administrar o planejamento e ver a realização disso. E eu via que assim, eu precisava realizar mais e planejar um pouquinho menos. Aí eu tento agora conciliar esses dois campos meus, entre fazer um bom planejamento e conseguir realizar ele da melhor forma possível. E em contrapartida, o seu ponto forte? Eu falaria que seria o relacionamento com as pessoas, um relacionamento interpessoal, o trabalho em equipe, faço boas amizades, assim, a gente luta mesmo para trabalhar junto, assim, dar a mão à pessoa que está do seu lado e ir com ela junto. Você meio que já falou um pouquinho sobre como começou, como tá nessa caminhada para a gastronomia, né? Mas qual foi o momento que você realmente teve aquele insight, teve aquela sacada para essa transição de carreira? Isso é interessante. Eu comecei a trabalhar cedo
com TI, então eu passei basicamente assim, 17 anos na área de TI, e a cozinha sempre foi aquela coisa, chegava em casa à noite, vou fazer uma comidinha, que acabava me aliviando o estresse do meu dia a dia. Aí dessa comidinha, um dia eu estava muito estressado, e por um acaso vi algum site, alguma revista na banca de jornal, não lembro onde que foi, a manchete era daquelas, tome água e emagreça 5 quilos. E a manchete era assim, fazer pão desestressa. Aí eu olhei para um lado, cheguei em casa, vou fazer pão. Estou estressado hoje vai dar certo. Comecei a fazer um pão, aí vou fazendo, e daquele todo o trabalho, assim, de amassar a massa e fazer todo o preparo dentro da cozinha. E no final do assar do pão, eu fiquei com aquela cara assim, nossa, eu realmente estou desestressado. Aí fui comer o pão, e o pão estava bom. Eu olhei assim, tá começando uma relação isso aqui. Só que a receita, assim, tinha 1 quilo de farinha, e 1 quilo de farinha dá muito pão. Aí eu tive que levar para o trabalho para não estragar e nem jogar fora. Aí eu comecei a oferecer para os amigos do trabalho, eles elogiaram. Aí falava, por que não faz o pão de linguiça, um pão com ervas, um pão assim, um pão assado? Eu, vou começar a fazer, né? E foi um puxando ao outro. Aí nessa eu fui fazendo um pão aqui, um pão ali, e o pessoal ia gostando, aí eu fui variando o cardápio. Do cardápio passou, além de pão, eu comecei a fazer muffin, brownie, cupcake. Aí eu chegava no escritório, assim, cheio de doces, aí o pessoal já sabia, e aí, tem o que, Eric? Fala aí. Aí eu tentava vender o mais rápido possível, que eu comecei a gastar muito dinheiro com os insumos, aí comecei a cobrar um pouquinho só para ficar no 0 a 0. Olhei assim para um lado, eu quero ficar mais tempo na cozinha do que no escritório. Aí eu comecei a estudar um pouquinho mais a parte de gastronomia, de cozinha, o que faz, como que as pessoas aprendem, o que acontece dentro da cozinha, como que funciona uma cozinha. Até que um dia eu olhei assim, tá na hora de mudar, porque não dá para servir aos dois. Ou eu vou atrapalhar o escritório, ou eu vou atrapalhar a cozinha. Aí, Thiago, eu decidi fazer uma loucura e saltar no abismo e falar, eu vou ser cozinheiro e essa é a minha decisão e vou correr atrás para que isso se realize. Que aí a gente volta naquela primeira pergunta, que era o que eu precisava melhorar, quero realizar. O mais legal disso tudo é que tudo veio de um sentimento ruim, que é o estresse. E vai tomando uma forma, parece que é um bolo crescendo, né? Aquela forma que foi ficando boa pra você, que você vai vendo outras coisas, você viu que tem como ganhar dinheiro com isso, você vai ficando desestressado, gosta do que faz até chegar a esse ponto. Isso que é legal. Tem toda a razão, Thiago. Foi, assim, de uma situação ruim, que a gente vê como ruim, que, assim, o estresse não é necessariamente ruim, quero deixar isso bem claro, mas, assim, a gente precisa ter um estresse para a gente saber dar aquela pressão e saber para onde a gente está indo ou focar melhor, definir mais o foco, que às vezes a gente está muito querendo, assim, eu quero ir para a esquerda, eu quero para a direita, mas não sei, talvez eu fique no centro, e às vezes a gente precisa decidir uma direção, seja ela qual for. Então, eu me vejo, assim, na parte de TI, eu falei assim, se eu arriscar em ser cozinheiro e der errado, eu consigo voltar, porque o conhecimento eu já tenho, vou ficar um tempo ausente na profissão, mas consigo reaver o conhecimento que tiver nesse tempo ausente. E se der tudo certo, eu mantenho o conhecimento da TI e vou para frente na cozinha. E até agora, qual foi o seu pior momento como empreendedor? Esse pior momento, e como você superou ele? Qual a lição que você tirou desse evento? O pior momento foi a decisão de pedir demissão, que era aquela coisa assim, eu vou sair do meu lugar confortável, assim, já estou acomodado aqui, tenho meu salário certinho, tenho minhas horas de trabalho, tenho meu dever a fazer, e assim, eu vou sair para um mundo que eu não conheço, é tudo muito novo, e surgiu a oportunidade, assim, nesse momento de pedir a demissão, de mudar de cidade. Então, eu já tinha uma clientela no Rio de Janeiro, pedi a demissão e mudei de cidade. Aí, esse, assim, foi o baque inicial, que, assim, eu saí todo mês eu tinha o meu salário e tinha um extra fazendo os quitutes na cozinha, e vim para Brasília, onde eu não conhecia ninguém. Aí, do nada, gente, cadê meu mercado consumidor? Nossa, eu me vi meio desesperado para descobrir um novo mercado consumidor, em conhecer novas pessoas, que aí eu fui
usar o meu ponto forte, que era fazer relacionamentos e conhecer novas pessoas e fazer com que isso floresça, dê frutos, né? Aí comecei uma faculdade de gastronomia, não só para aprender a melhorar técnicas de cozinha, mas para conhecer as pessoas, o mercado consumidor de Brasília, o que acontece aqui, quem é um restaurante interessante para trabalhar, onde que ficam os profissionais, onde as pessoas vão, o que elas querem. E isso me deu um gás para continuar a crescer e a vir a focar essa parte mais funcional, que aqui o pessoal, assim, tem um grande festival fitness aqui, aí a gente dá uma conversada com um, com o outro, aí conhece no mercado, a gente conhece os profissionais, aí vai, um indica o outro, aí, cara, não, o cara trabalha bem, não, pode servir, pode ir, vai que ele vai te entregar o que ele está prometendo. E isso é interessante. Foi um momento crítico meu, mas que, assim, floresceu alguns frutos bons, outros que deu em burros na água, assim, deu com burros na água, que não deu em nada, outros eu perdi dinheiro, mas eu tinha uma reserva financeira que eu olhei assim, não, eu preciso resolver esse problema, eu tenho que fazer acontecer. Aí seria esse o momento de virada, né? O legal também é que a história que você contou foi quando você quer alguma coisa, você fez até o marketing boca a boca aparecer. Não, eu me esmerei bastante nessa qualidade de conversar com as pessoas, de saber, de ter os amigos do Rio falando com os amigos de Brasília, para a gente conversar aqui, para estreitar laços e mesmo que não desse em nada, mas pelo menos para eu conhecer alguém. E isso foi me dando gás para continuar e ver assim, não, eu vou ter um plano futuro lá na frente, eu sei que vai dar certo. Não, eu sei que vai dar certo. Eu tinha aquela meta de, nossa, lá na frente vai dar certo. Hoje está mais ou menos, mas vai dar certo. Falando em ter esse gás, o que na sua empresa te faz acordar cheio de garra todos os dias, essa motivação a mais? Saber que eu posso mostrar para o novo cliente, para o cliente antigo, novos sabores, saber que ele pode ser surpreendido com uma coisa assim, inesperada que eu vou oferecer numa quentinha minha com algum alimento diferente e sair do convencional. Essa busca de novos sabores, de novos clientes, isso me dá um gás, um ânimo muito grande para fazer isso acontecer, né? E, pelo que eu vi no seu site, você também envia para fora de Brasília? Eu já enviei algumas coisas, alguns quitutes que eu fiz para o Rio de Janeiro, para a galera que fala que eles sempre brigavam comigo. Eu vejo seu Facebook, abro a minha geladeira, só tem água. E eu fico com fome, porque eu vejo aqueles pratos bonitos, aquelas comidas boas, e eu não tenho para quem comer, assim, aonde comer. Aí eu falei, vamos conversar que eu passo um Sedex e despacho para ir. Aí eu fiz uns docinhos, aí já mandei para Curitiba, para o Rio de Janeiro, mas assim, coisas bem simples e que desse tempo de chegar, né? Então eu sempre faria numas encomendas dessas, eu sempre faço na segunda e na terça para chegar na quarta-feira e tá ainda com uma boa qualidade. Isso aí são para os ouvintes que depois vão entrar no site, no blog do Eric, que começar a ver tudo que tem lá, vocês vão ficar com água na boca e vão pedir, com certeza. Não, pode aproveitar. Eu estou aqui montando uma tabelinha de preços legada e fechando um menu mensal para a gente ter uma boa variedade de comidas e de possibilidades dessas de usar o Sedex, que apesar de encarecer um pouquinho, mas assim, eu garanto que vai chegar uma coisa boa em casa. O legal também seria essa pergunta, né? Que você faz na sua empresa que seja diferente do normal, mas que esteja dando muito certo. O Sedex é uma das coisas, né? Você consegue enviar para o restante do Brasil. Mas tem alguma outra coisa diferente que você faz do normal que esteja dando muito certo para você? Essa vontade de aprender sempre. Essa é o que é o diferencial e a busca de novos sabores. Sempre conversar com as pessoas. Assim, eu já comecei a dar aulas de gastronomia, achei muito interessante. Assim, quero também focar nessa parte, não só em fazer a comida para alguém, como ensinar a pessoa a fazer a própria comida, que assim, não é difícil. E não é nada assim impossível aprender a fazer um arroz com feijão, fazer um bife, lembrar da mãe da gente, ou das nossas avós, fazendo a comida para a família. Outro dia eu estava ensinando uma amiga e a família dela a fazer uma lasanha de berinjela. E ela, vamos fazer aqui, fazer uma aula aqui? Não, vamos fazer. Eu estou topando. É para passar conhecimento, é comigo mesmo. Ótimo. Até a gente também vê no blog que você também passa as receitas, né, do que você faz. Passo. Eu também escrevo as receitas que eu faço
posto a foto de como ficou e ensino o meio caminho, porque, na verdade, assim, tem muita gente que pega a receita e guarda as 7 chaves, e eu acho que, assim, cada um tem um pouquinho, tem a sua mão. Então, assim, quando eu fizer a minha receita, vai sair de um jeito. Quando você fizer a mesma receita, vai sair com a sua cara. Ela nunca vai ser muito igual. Assim, elas vão ser parecidas. Os ingredientes são os mesmos, mas como cada um está fazendo de uma forma, assim, tem uma mão mais pesada ou menos pesada, vai sair com a sua cara o produto. Eu tive uma época, Thiago, que eu estava fazendo sucos coloridos. Buscava todo dia fazer um suco de uma cor. Então, você estava naquela parte mais funcional, misturar abacaxi com couve, gengibre com acerola, fazer muita coisa. E, assim, todos os sucos com a ideia de não usar açúcar. Que às vezes a gente come um produto que tem muito açúcar e, assim, a gente, ao invés de comer só aquele produto, a gente come várias vezes no dia aquele produto. Aí eu ia buscar questões para fazer com que a pessoa tomasse um suco saudável, assim, de preferência sempre da fruta, mas que sempre usasse uma fruta diferente. Poxa, pena que não tem como mandar pro Sedex esses sucos. E, Eric, se você pudesse ter um mentor por um dia, ele sendo fictício ou não de qualquer época da humanidade, quem seria essa pessoa e por quê? Pensaria na parte agora da gastronomia, como é o meu foco atual. Eu queria ter, pode ser 2 mentores? Claro que pode. Eu ficaria com o Alex Atala, que ele é o cara que, assim, que faz a propaganda do Brasil para o mundo. E, assim, ele é muito criativo e ele é muito inquieto em saber fazer coisas diferentes, em buscar as origens de alimentos brasileiros. E como ele mesmo diz em entrevistas dele, assim, como ele é brasileiro, ninguém melhor do que ele para fazer um melhor arroz com feijão. Como ele falava que os franceses, ninguém melhor que os franceses para fazer as comidas francesas. E um outro mentor, eu falaria com a Roberta Sudbrack, que também é uma chefe de cozinha, que começou assim do nada, que a história dela é muito interessante, que ela começou vendendo cachorro quente, aí tinha um sonho de ser veterinária e virou cozinheira. No fim das contas, ela sempre foi cozinheira, mas também acho que um pouquinho comparando a mim, aí eu me comparando a ela, seria melhor dizer, a gente começou com foco numa profissão e no final acabou numa outra profissão. Acho que esses 2 seriam uns bons mentores para essa minha nova fase e saber, assim, ter as experiências dele, que eles começaram, assim, basicamente do nada e são referências no mercado da gastronomia atualmente. Eric, agora estamos entrando na rodada final. A rodada final são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom? Ok. O que te segurava para não ser um empreendedor? Eu tinha medo. Basicamente, medo, sim. E para responder de uma forma mais simplificada, eu tinha medo de dar errado. Mas como eu ia saber se dava errado se eu não tentei? Então, isso me atrapalhava um pouco. Falando do que realmente é o meu medo de empreender. Assim, uma coisa também que eu me via, sem me alongar muito, que a gente foi criado, assim, eu me vi sendo criado assim, profissionalmente a ser sempre funcionário de alguém e nunca um empreendedor. Nunca pensar em alguma coisa diferente. Sempre em fazer algo que alguém já estava fazendo. Assim, alguém já estava indicando. Acho que esse foi o meu início. Esse seu pensamento é exatamente isso. A gente foi criado mais para ter esse pensamento de não, você tem que fazer um concurso público, que você ir lá e meter as caras, aprender, tentar. Se você for à falência, você aprender com aquilo e levantar. A gente não foi assinado para fazer isso, né? Infelizmente. Exato. Isso realmente eu comecei a reparar nisso, quando minha vontade de fazer algo diferente, de sair da minha zona de conforto e ir para uma zona que eu não conhecia. E com isso eu fui olhando assim, gente, mas eu nunca aprendi a fazer isso. Ou nunca me disseram que, olha, se você aprender a fazer planilhas financeiras, facilita a sua vida como empreendedor. Por que você não cria uma empresa assim, assado? Aí eu, não... Para mim sempre foi eu criar uma empresa para trabalhar com TI, fazer coisas de TI, fazer coisas referentes a esse mercado de telecomunicação. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? O melhor conselho foi que um pé na bunda sempre te manda para frente. Resumidamente, seria sempre quando te dá uma notícia ruim, ela sempre te leva para alguma coisa que você deveria passar. Não que, assim, você só passe com coisas ruins, mas assim, quando você recebe um baque desse, assim, você foi demitido, por exemplo, aquilo te leva para, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Então, nesse estalar de dedos, que você tem que
buscar uma luz e olhar assim, nossa, mas se eu não tivesse sido demitido, eu não estaria pensando que eu poderia fazer alguma coisa diferente, ou eu poderia empreender, ou eu poderia buscar um emprego talvez até melhor do que o que você já tinha, mas que você também não tinha essa visão. Acho que esse foi o melhor conselho que me deram. Assim. E qual hábito você percebe que ajuda a manter o seu sucesso? O hábito seria um hábito é estar sempre junto com pessoas que te levem para frente. Então, aquelas que te ajudam a dar o próximo passo, a que você consegue ajudar a dar o próximo passo. Isso seria um hábito que eu sempre busco em ter gente boa perto de mim e ser uma pessoa boa perto dos outros também. E você possui algum aplicativo ou site que te ajude sempre, que você poderia compartilhar com os ouvintes? O aplicativo não tem, mas o site, eu sempre leio muita coisa de esses blogs sobre administração, de administradores de grandes empresas que começam a fazer blogs. Do nada, assim, a gente sempre acha que é do nada, né? O cara tá lá, é o diretor, CIO da empresa com ganho de milhões de dólares, mas você nunca sabe o que ele passou para chegar até lá. Eu sempre leio um que ele era Manual de Ingenuidade, do Adriano Silva, que ele foi, se eu não me engano, ele era diretor executivo do Grupo Exame e agora ele mudou o blog para, que na verdade agora é um site, né? Ele sempre escrevia sobre essa parte de administração, administrador, contava as histórias, então a gente mandava como fosse uma carta para ele, um e-mail escrevendo, olha só, eu tenho um problema assim, assado, no profissional, e ele dava um feedback, basicamente. Né? O site dele é o Executivo Sincero. Sempre tem boas histórias e a visão dele de diretor de uma grande empresa sobre aquela pequena história ou aquele acontecimento, não só referente a pequenas pessoas como eu, você que está começando, assim, eu e você, a gente vai lá, fulano escreveu alguma coisa. Acho que isso é interessante ver. A visão de outros sobre os nossos problemas, que pra gente, às vezes, o nosso problema é muito grande e pro outro, assim, não. Mas se você vê com uma outra visão, muda o foco do seu problema, você consegue resolver ele mais fácil. Esse seria o site, assim, que eu indicaria sempre. Ele vai direto ao assunto. Você tá com esse problema, então se você fizer desse jeito, pode ser que resolve, se do outro jeito, pode ser que também solucione. Você tem que escolher uma opção melhor. E qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? Eu sempre achei que eu não gostava de ler, mas depois eu vi, nessa mudança minha de cidade, eu vi que eu tinha muitos livros, não só de gastronomia, mas assim, de qualquer outro assunto, que me passou pela vontade de ler sobre aquele assunto. Eu falaria do livro do Sonho Grande, do Paulo Lima e o Beto Sucupira, porque é um livro que me chamou a atenção, que foi um amigo que era freelancer, assim, ele trabalhava como representante de uma marca de relógio, e ele leu o livro, gostou, e me viu com aquela parte de você está mudando de profissão, então leia esse livro aqui também, que deve te ajudar. E eu vi que o cara, assim, ele começou pequeno, focando em muito estudo, e foi crescendo, conquistou o mundo, perdeu alguma coisa, e foi lá e continuou, mas sempre seguiu em frente, assim. O livro é escrito são 3 autores, se eu não me engano. A ideia do livro, assim, você começou, tenha um bom conhecimento do que você quer, cresça sempre que puder, não precisa passar por cima de ninguém, e sempre que perder alguma coisa, aprenda essa lição, ou o que você deveria aprender com essa lição de ter perdido alguma coisa, e siga sempre em frente. Perfeito. Esse livro eu ainda não li. Isso aí é até uma vergonha falar, né? Que muita gente fala que é muito bom, você está falando agora, muita gente já me recomendou, e é um dos livros que estão já na fila para eu ler. Ele é muito bom. É bem interessante porque, assim, conta a história dele, assim, que começou como um bom aluno, foi lá, o pessoal achou que ele ia viver sempre nos Estados Unidos, e ele voltou para o Brasil e fez a vida dele no Brasil. O que também é uma coisa interessante, que às vezes a gente fica desanimado com o nosso próprio país, mas tem que seguir em frente e saber que aqui vai dar certo, e está dando certo. Com certeza. Agora, Eric, a gente está chegando na última pergunta. É a pergunta que vai puxar um pouquinho mais da criatividade. Se você quiser levar um tempo para responder, fica à vontade, tá bom? Ok. Imagine se acordando amanhã em um mundo novo, igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todas as habilidades e conhecimento que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook e R$5.000. O que você faria nos próximos 7 dias?
Olha, é bastante informação para uma resposta assim meio curta. Mas a gente tenta ver assim da seguinte forma: como meu foco atual é gastronomia, eu faria dessa parte assim, faria o meu network. Então eu entraria em contato com todo mundo com o notebook, faria uma rede social, não só para ficar trocando mensagem, mas assim, olha, pessoal, vamos nos conectar que assim, eu tenho um produto para vender e vocês precisam de um produto para comprar, digamos assim. Iria com esse valor todo num grande mercado atacadista, compraria os insumos para fazer uma boa comida e com esse network ativado eu ia tentar vender para todo mundo o máximo possível. No caso, assim, eu acabei de pensar num novo empreendimento. Exatamente. Isso que é bom, né? Foi bem interessante, Elsa. Não tinha me tocado nisso ainda. É muito bom. Está chegando agora no final da entrevista, Eric. Mas antes de acabar, eu queria que você deixasse um conselho para os ouvintes e o melhor meio de entrar em contato com você. Um conselho eu daria, assim, se cair, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E siga sempre em frente. Acho que é o que eu posso falar, na verdade, nesse momento, no meu atual, assim, a gente cai, levanta e vai para frente. Não dá para ficar chorando leite derramado, a gente fica um pouquinho ansioso, fica patinando um pouquinho nos locais errados, mas a gente tem que seguir em frente. E contatos comigo, pode ser pelo Eric Silver no Instagram. Eu sempre posto as fotos das comidas dos pratos que eu como, faço indicações de bons vinhos, os pratos que eu faço também tá lá no Instagram. Eu criei um Instagram novo agora, que é o Bistro Light. Então agora eu vou começar a focar mais as comidas nesse Bistro Light, para começar a separar assim, o que é o Eric Silver pessoal e o Eric Silver profissional. Aí tem a página do Facebook, que também aí eu ponho as contas em paralelo, então sempre quando eu posto no Instagram vai para o Facebook. Então acho que para me contactar mesmo seria o Instagram e o Facebook. Beleza, eu também vou colocar no post desse podcast o seu blog também. Isso, com o blog. O blog, assim, eu tenho uma amiga que sempre, quando eu falo com ela me liga e fala, olha, o blog está desatualizado. Mas eu não tive tempo de parar para sentar e escrever alguma coisa. Aí, não, mas todo dia falando, o blog está desatualizado, o blog está desatualizado. E isso eu ficava olhando assim, gente, eu preciso escrever alguma coisa, mas nem sempre a gente tem inspiração, né? Então, para também escrever qualquer coisa sem objetivo, eu acabava deixando ele meio de lado. Mas agora com o Bistro Light, falando sobre comida, eu quero focar essa parte mais funcional e tentar manter ele atualizado o máximo possível. Muito obrigado, Eric, mais uma vez pela entrevista. E ouvinte, como eu falei, eu vou deixar todos os contatos do Eric, conto também os livros o livro que ele falou, deixar tudo no post do podcast. Eric, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Valeu, Thiago. Brigadão, sucesso aí pra gente e que a gente continue crescendo. Muito bom, valeu, um abraço. Valeu, um abração, Thiago. Sucesso. Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar 5 estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?